Olá, vamos dar aqui continuidade às nossas discussões sobre o poder legislativo, agora discutindo os tipos de norma, né, os tipos de leis, de emendas à Constituição, os tipos normativos mais comuns de serem editados no âmbito desse poder. O nosso foco aqui vai se dar no âmbito da União. Por quê? Porque, como a gente viu, a principal competência legislativa está nas mãos, né, do poder legislativo da União. Então, o foco da gente aqui no nosso curso vai ser analisar de que maneira esse poder legislativo e até mesmo o poder executivo tem competências legislativas que realmente impactam a nossa vida. E aí, né, para fazer essa seleção, a gente vai focar aqui nas principais normas que são editadas no âmbito desses poderes, né? E aí eu já coloco aí a Constituição Federal no seu artigo 59, que ela vai dizer o seguinte para a gente: o processo legislativo compreende a elaboração de emendas à Constituição, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos e resoluções. Ou seja, esses instrumentos, esses documentos, são, né, os mecanismos através dos quais o Poder Legislativo pode modificar direitos, modificar o ordenamento jurídico, criando normas que vão ser importantes para a nossa justiça, né, para o nosso Estado brasileiro. E aí eu vou começar, eu vou comentar os principais modos normativos que estão aí listados, e eu vou começar essa discussão com as emendas à Constituição ou emendas constitucionais. Com certeza vocês já ouviram muito falar de emenda à Constituição, projeto de emenda à Constituição, PEC não sei das quantas. O noticiário, né, o jornalismo político, ele tem um interesse muito direcionado para as movimentações de PEC. Por quê? Porque a gente já viu que a Constituição ela está no topo do ordenamento jurídico. O que está na Constituição é super importante para tudo que está abaixo dela, né? Tudo precisa estar compatível com a Constituição. Então, se eu vou ter uma alteração no texto constitucional, isso vai impactar de maneira muito significativa todo o ordenamento. Então, um projeto de emenda, né, eu vou emendar, eu vou alterar a Constituição, ele é muito importante. E no Brasil nós temos uma cultura, né, de modificação da Constituição com um pouco mais de facilidade. Já temos aí para mais de 100 emendas, né? Nosso texto constitucional é de 88 e já temos muitas emendas que são criadas aí por diversas razões ao longo da nossa história. Né? Nos Estados Unidos, a gente sempre comenta esse exemplo, são pouquíssimas emendas numa Constituição que data de 1776, né? Lá na Revolução Liberal Americana, né? Que está ali inserida no contexto das revoluções burguesas e da emancipação de uma colônia, né, americana que inspirou, digamos assim, o pensamento constitucional liberal e o federalismo no mundo todo. Inclusive, nossa Constituição também tem uma inspiração nesse federalismo e nesse constitucionalismo liberal estadunidense. Então, apesar de a gente ter, né, essa tradição inspirada nesse constitucionalismo, nós temos notas muito peculiares. Porque a gente tem aí a questão da quantidade de emendas à Constituição que já foi feita, né? A quantidade de emendas que já foi realizada aqui no nosso país. E aí essa questão, né, ela é bem interessante de a gente analisar, e eu quero trazer para vocês aqui não só os aspectos gerais, históricos, políticos, mas também aspectos jurídicos dessa figura, né, da emenda constitucional. Então, a emenda ela vai ser uma alteração no texto constitucional, ela é bem importante, e ela começa com a proposição de um projeto de emenda à Constituição, as chamadas PECs. Né? Então, o PEC é um projeto de emenda à Constituição. Quem pode propor a PEC? Né? São legitimados muito limitados. O presidente da República pode propor PEC e manifestações também de parlamentares, tanto de parlamentares do âmbito da União, né, os deputados e senadores, como também os deputados estaduais podem se articular, né, para que haja uma representação nacional, né, movimentando aí alguns estados da federação, pelo menos, para que seja proposta uma PEC. Eu não vou entrar aqui em detalhes, porque a nossa ideia é entender meio que o geral da coisa.
Então, a PEC ela vai ter alguns legitimados. E quem é o legitimado que costumeiramente dá início às emendas constitucionais? O presidente da República. Por quê? Porque ele é um legitimado, ele está previsto como uma figura que pode propor uma PEC e ele sozinho consegue fazer essa PEC. Imagina, o que é mais fácil? Eu convencer o presidente da República a propor uma PEC ou eu movimentar vários parlamentares, seja nos estados ou seja no Congresso Nacional, para propor, dar início a uma PEC. É bem mais fácil que eu articule, né, com o gabinete da presidência e eu convença o presidente a acatar essa ideia de PEC e propor a PEC. Né? É claro que o presidente ele não vai ele mesmo, inspirado num pensamento qualquer, criar uma PEC. A grande maioria das PECs resultam de uma organização política, né, de uma articulação prévia que resulta, né, na proposição de uma PEC costumeiramente pelo presidente da República. Então, feita essa proposta, a bola é tocada para o Congresso Nacional, é o âmbito da União. A Constituição ela é federal, então quem vai ter competência para deliberar sobre essa alteração vai ser o Congresso Nacional. Então, no âmbito do Congresso, vamos relembrar que a gente já viu isso, né? A gente tem uma organização bicameral, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nesse caso da votação da PEC, eu preciso que cada uma dessas casas, dessas câmaras, né, desses órgãos do Poder Legislativo, delibere e vote em 2 turnos a proposta da PEC, e não basta que a maioria concorde, eu preciso de uma maioria qualificada de 3/5. O texto constitucional torna obrigatório que, em cada uma das casas, 3/5 dos parlamentares se convençam da pertinência daquela proposta de alteração ao texto constitucional, e isso resulte aí na aprovação de uma PEC que vai ser, né, convertida em texto constitucional. A PEC é o projeto de emenda à Constituição e ele vira emenda à Constituição. E aí a gente tem algumas emendas ao longo da história, né, que são muito significativas, como, por exemplo, a emenda 45, que promoveu uma reforma do Poder Judiciário, muito ampla, muito significativa. Tivemos a emenda, salvo engano, a emenda número 19, que promoveu uma alteração na forma de organização do poder, né, executivo principalmente, né, mas do poder público como um todo, no que dizia respeito ao regime jurídico de contratação de servidores, e houve aí, posteriormente, uma derrubada dessa PEC, porque ela não respeitou esse rito de votação em 2 turnos. Então, a gente tem uma movimentação política muito interessante em torno das PECs. Por isso que, se você liga o noticiário, se você gosta de acompanhar a política, sempre que tem uma PEC rolando no Congresso Nacional, isso é discutido pela pauta jornalística. Por quê? Porque é algo que envolve, né, uma tramitação política. Poxa, pensa bem, uma proposição do presidente da República, uma articulação de 3/5 dos deputados federais e 3/5 dos senadores que vão ter que votar e votar de novo para dizer se é aquilo mesmo que eles querem. Né? Então a gente tem aí pautas muito interessantes, algumas reformas que foram propostas, que envolvem um debate social, um debate popular. Costumeiramente a população, né, a sociedade civil, faz pressão, faz um lobby com os parlamentares para que haja um estímulo ou um desestímulo à aprovação de uma PEC. Né? A gente teve uma PEC que congelou o orçamento público por 20 anos, olha que coisa impactante. Né? Então a gente teve a reforma da Previdência articulada através de uma PEC. Então são assuntos muito sérios. O que está na Constituição, a gente já viu que é aquele tipo de assunto mais importante, mais envolvido com a pauta política e com a vida das pessoas, né, e a organização do poder público. Então, diante disso, a gente tem, né, todo o envolvimento da sociedade na discussão de uma emenda à Constituição. Por isso que eu já trago agora de cara esse conteúdo. Você não vai errar mais quando você assistir o jornal, quando você estiver conversando com seus amigos, você vai saber que uma emenda à Constituição é algo muito importante e que ela se inicia com uma PEC e vai compreender um pouco melhor de como que funciona os bastidores, né, uma articulação de 3/5 de parlamentares para que ela seja aprovada. Mas a PEC não é a única missão dos nossos parlamentares. Nós vamos ter aí... Opa, esqueci de excluir o slide da vez anterior. Nós vamos ter aí a questão das leis, né, das leis e das medidas provisórias que vão estar um patamar abaixo. Né? A Constituição ela está no topo da hierarquia constitucional, da hierarquia normativa,
né? E logo abaixo dela a gente tem as leis e medidas provisórias, né? Os atos legais com força de lei que são parte do nosso ordenamento jurídico. Né? Num nível mais avançado, a gente vai descobrir que no meio das leis e da Constituição existem normas que têm um status supralegal e infraconstitucional, que estão abaixo da Constituição, mas acima das leis, que são os tratados internacionais que não versam sobre direitos humanos e ou não foram aprovados com quórum de emenda. Então a gente viu, né, na aula que a gente falou sobre hierarquia normativa, que tem tratados internacionais que também vão ser aprovados com aquele quórum de emenda, ou seja, 3/5 dos parlamentares votando em 2 turnos, e que esses tratados vão equivaler às emendas constitucionais. Mas digamos que um tratado não tenha sido aprovado com esse rito. Ele é um tratado internacional. Ele vai ter força de lei? Não, ele está acima da lei, mas ele não equivale à Constituição. Então, eu tenho as normas constitucionais, eu posso ter aí os tratados com força supralegal, e aí eu chego nas leis, que são, né, muito importantes. Poder legislativo já dá a ideia, né, de uma atuação legiferante, né, ou seja, uma atuação de criação de leis. Né? Então, as leis são muito importantes e nós temos algumas modalidades de leis no nosso país. Né? A gente vai ver que a gente tem leis complementares e ordinárias, né? O artigo 59 que a gente listou já mencionava esses tipos normativos, e a gente vai ter também medidas provisórias, leis delegadas, tudo isso tem o mesmo status, tem força de lei. Então, sobre as leis complementares e ordinárias, o que é que eu coloco aí para a gente iniciar esse debate? Há vários legitimados que podem propor uma lei ordinária ou uma lei complementar, inclusive o povo. A gente falou que a iniciativa popular é aquela articulação de cidadãos que podem se juntar para propor uma lei, um projeto de lei para o Congresso Nacional, e a gente viu, por exemplo, que a lei da ficha limpa foi um desses exemplos de uma lei que resultou de uma iniciativa popular. Mas, além do povo, quem pode propor uma lei? Um deputado federal, um senador, sozinho ele já pode propor uma lei. O presidente da República, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, nós temos vários legitimados que podem propor um projeto de lei complementar ou um projeto de lei para o Congresso Nacional deliberar e aprovar, e esse projeto ser convertido em lei. Mas olha a diferença. Lá na emenda, a gente viu que a maioria das emendas constitucionais são propostas pelo presidente, porque fora ele é muito difícil mobilizar as pessoas que podem propor uma emenda. Eu preciso mobilizar vários deputados e senadores, ou eu preciso articular vários deputados estaduais separados em diversos estados do Brasil, estados da federação. É muito difícil eu conseguir articular tanta gente para propor um projeto de emenda. Então, a grande maioria das emendas parte de uma iniciativa do presidente. Já que na lei, basta um deputado ter o interesse de transformar um conteúdo em lei e ele propor essa ideia dele para que o Congresso Nacional tenha a possibilidade de deliberar sobre essa emenda. É bem legal, né? Por isso que quando a gente vai ver a atuação dos parlamentares, a gente costuma verificar a quantidade e também a qualidade dos projetos de lei que partem daquele deputado. Pensa bem, um deputado, um senador, ele tem um salário bacana, ele tem um gabinete com várias pessoas, ele tem toda uma estrutura para trabalhar, e esse trabalho vai consistir principalmente em quê? Em propor normas que sejam importantes para o país e também em votar essas normas quando são propostas por colegas, por outros deputados. Claro que um deputado, um senador, ele também pode compor comissões, ele também pode ter uma atuação aí bem diversificada, né? Ele tem competências que envolvem a administração, né? Tem várias competências, o Poder Legislativo. Mas a principal delas a gente sabe que é a atividade de criar leis, de aprovar normas, emendas à Constituição. Então, se um cara está lá há um tempão e não propõe muitas normas, né? Não tem uma atuação muito expressiva, parece que ele não está contribuindo tanto com essa missão que foi confiada a ele. Né? Então, é importante que a gente verifique os parlamentares que a gente vota. O parlamentar que você votou, ou a parlamentar que você votou, o que ele já propôs de coisas interessantes para o país, quais projetos de lei que tiveram iniciativas partidas a partir dele. É importante que a gente analise essa questão aí. Já em relação à lei delegada, né, a gente tem essa palavra delegada que já dá a ideia de quê? De que algo vai ser delegado de uma pessoa para outra. Quando o presidente da República quer criar uma lei, ele tem 3 alternativas. Ele pode propor um projeto de lei, que é essa alternativa em azulzinho aí,
que esse projeto de lei vai ser discutido pelo Congresso Nacional, várias pessoas podem propor o projeto de lei, o presidente é uma delas, né, e os deputados, senadores também, mas o presidente também pode pedir ao Congresso a autorização para ele mesmo editar uma lei, e aí a gente teria essa lei delegada. Essa lei delegada, que é a lei editada pelo presidente da República, mediante essa delegação do Congresso Nacional. O presidente solicita ao Congresso autorização para criar a lei, o Congresso aprova, e aí ele vai e cria a lei delegada. É uma lei. Mas ele também tem uma terceira alternativa, que é criar uma medida provisória. Uma medida provisória. Nesse caso, essa alternativazinha em laranja, o presidente não precisa pedir autorização a ninguém. Ele vai lá, cria a medida provisória, que tem que estar ambientada num contexto de relevância e de urgência, né? E aí ele cria essa medida provisória, só que quem tem a palavra final sobre as leis é o Congresso Nacional, que é o poder legislativo. Então, essa medida provisória vai valer de imediato, mas ela precisa ser aprovada pelo Congresso Nacional. Caso não seja aprovada, ela perde a eficácia desde a sua edição, certo? Então, esses são os tipos normativos principais, né, de leis que a gente vai ter. Leis complementares e ordinárias, leis delegadas e medidas provisórias. Vamos debater um pouquinho cada uma delas. As leis ordinárias, elas são aprovadas por maioria simples, ou seja, eu propus uma lei ordinária, um projeto de lei ordinária. Eu sou o presidente, ou eu sou o deputado, sou senador da República e propus ali um projeto de lei ordinária. Essa lei vai ser votada pelo Congresso Nacional num ritozinho que a gente vai ver daqui a pouco. Nessa votação, basta que a maioria simples concorde com o projeto de lei para que ela seja aprovada. O que é maioria simples? É a maioria dos parlamentares que vão estar presentes naquela sessão. Então, o Congresso Nacional tem 513 parlamentares, certo? Desses 513, vamos supor que 400 estavam presentes numa sessão. Qual é, né, o número de deputados que precisam votar para que essa lei que vai estar na pauta daquele dia, daquela sessão que tem 400 pessoas presentes, qual é o número de deputados que tem que votar para que ela seja aprovada? A maioria simples é mais da metade daquela galera que vai estar presente. E mais da metade de 400 é 201 deputados. Então, isso é a maioria simples. Eu levo em conta quem está ali presente, debatendo naquele momento. E se a maioria daquela galera concordar, eu já tenho a aprovação. Lembrando, né, que para a sessão começar, eu tenho que ter pelo menos um quórum mínimo ali, né, de maioria dos deputados. Então, se estão 100 deputados presentes, eu não posso nem começar a votação. Eu tenho que ter pelo menos ali mais da metade dos deputados que existem, mais da metade de 513 presentes para que a sessão possa começar. E as leis ordinárias, como elas têm essa questão mais geral, zona, elas podem versar sobre vários assuntos. Inclusive, a grande maioria das leis são leis ordinárias. Vamos pensar em leis que vocês costumam ouvir aí no dia a dia. O Código Civil, o Código de Processo Civil, a Lei 8.112, a Lei 8.666, que regulamentam aí questões relativas ao pessoal e à contratação do poder público. Essas leis são leis ordinárias, então elas versam sobre assuntos muito gerais. Já as leis complementares, elas só podem ser criadas quando a Constituição diz: esse assunto é um assunto de lei complementar. Então, essas leis complementares são aprovadas por maioria absoluta. Eu não levo em conta apenas o número de parlamentares que vão estar ali presentes naquela sessão. Eu levo em conta o número de parlamentares que existe. Então, toda lei complementar, ela precisa ser votada, né? E eu preciso que tenha pelo menos a metade, mais um, né? Mais da metade dos 513 parlamentares que existem. Então, no caso da Câmara dos Deputados, né? Então, no Senado Federal, nós temos 81, salvo engano, né? 81 senadores da República. Então, não importa. Se na sessão tiver 400 deputados, eu não vou precisar apenas de 200. Eu vou precisar da metade de 513 mais um, né? Mais da metade do número total de parlamentares para ter aí essa votação. Eu vou até calcular aqui, porque o professor de vocês é bom de legislação, mas ele é péssimo de matemática. Então, ó, 513 dividido por 2 dá 256,5. O que é mais da metade de 513? 257. Então, eu preciso de 257 votos dos deputados federais para aprovar uma lei complementar, independente de quantos deputados estejam assistindo à sessão, certo? Eu levo em conta a maioria absoluta. Isso também é um quórum qualificado. Então, a lei complementar é mais difícil de ser aprovada. Então, eu coloco para essa matéria, para essa competência,
conteúdos mais específicos, que precisam de um debate mais amplo, porque eu preciso de mais pessoas para aprovar uma lei complementar. Então, a Constituição ela seleciona, por exemplo, leis que vão modificar lá o processo de aprovação dos orçamentos públicos. Isso é uma matéria relevante. Então, para eu criar uma lei desse contexto, eu preciso de uma lei complementar, alterando esse processo aí. Por quê? Porque isso foi escolhido pela Constituição como uma matéria mais importante que precisa ser disciplinada por lei complementar, certo? Então, a maioria dos assuntos vai estar na competência residual, digamos assim. O que não está selecionado como conteúdo de lei complementar vira conteúdo de lei ordinária. E aí a gente vai ter bem mais assuntos sendo objeto de lei ordinária, certo? Que eu preciso apenas da maioria simples dos parlamentares para aprovar essas leis ordinárias. Então, essa é a diferença. Mas a lei complementar, ela vale mais do que a lei ordinária? Não. Se a gente lembrar da hierarquia, a Constituição está no topo, junto com os tratados internacionais que versam sobre direitos humanos e são aprovados com o quórum de emenda. Os tratados internacionais de outras naturezas estão nessa esfera infraconstitucional e supralegal, e quando a gente chega na lei, a gente vai ter todas essas leis em igual hierarquia. Uma lei ordinária e uma lei complementar, elas não têm hierarquias diferentes. São leis, ambas são leis. O que vai mudar? A quantidade de votos dos parlamentares necessárias, a quantidade necessária para que eu possa ter essa aprovação dessa lei e também a questão aí dos conteúdos, dos assuntos que vão ser objeto de cada um desses tipos de norma, ok? E qual vai ser o caminho para que eu tenha a aprovação de uma lei complementar, de uma lei ordinária? Obviamente que isso vai começar com a propositura do projeto de lei. E aí eu tenho, né, os legitimados que podem propor o projeto de lei complementar ou o projeto de lei simples, né, projeto de lei ordinária, PL ou PLC. Então, quando a gente escuta no jornal que vai ser votada uma PL sobre a questão dos animais, quer dizer que vai ser votado um projeto de lei sobre essa questão, certo? Ou um PLC, projeto de lei complementar. Algum deputado, algum senador, o presidente da República, a população, através da iniciativa popular, jogou na mão do Congresso Nacional um projeto de lei que vai ser discutido e votado. Aí passamos para a fase 2, em que vai haver aí essa discussão e aprovação. Nesse caso, eu não preciso de 2 turnos. 2 turnos eu preciso lá na votação da emenda constitucional. Lá, cada Câmara, né, cada casa tem que votar e votar de novo para que haja aprovação da emenda. Aqui não. Basta uma votação só. Jogou na pauta do dia lá uma votação sobre um PL, né, um projeto de lei. A Câmara dos Deputados se reúne e vota. Teve maioria simples, se for projeto de lei, já aprovou. Teve maioria absoluta, se for projeto de lei complementar, já aprovou. Passa para o Senado Federal, mesma coisa. Geralmente, a casa que inicia a votação é a Casa dos Deputados, a Câmara dos Deputados. Quando que eu vou ter um projeto de lei começando no Senado Federal? Quando tivesse sido algum senador que propôs, né, o projeto de lei ou o projeto de lei complementar. Se não for esse o caso, se for um deputado, se for o presidente, se for um tribunal superior, começa na Câmara dos Deputados a votação. Uma casa vota, a outra revisa votação em um único turno, maioria simples ou absoluta, dependendo se for projeto de lei ou projeto de lei complementar. Se houve aprovação nas duas casas, a lei está aprovada, certo? Já virou lei? Ainda não. Esse projeto de lei passa para o presidente da República sancionar o projeto de lei ou vetá-lo. Então, o presidente pode sozinho vetar todo o trabalho que foi feito por todos os deputados e senadores. Em que hipótese? Se o presidente considerar inconstitucional, ou seja, se o presidente analisar aquele projeto de lei e achar que ele não guarda compatibilidade com a Constituição, ele pode vetar esse conteúdo, ou se ele achar contrário ao interesse público. Olha, esse projeto de lei aí, vocês votaram, tudo bem, beleza, mas eu não acho que ele tem um interesse popular presente nesse texto do projeto de lei. Então eu vou vetá-lo. Ele pode fazer isso? Pode sim, certo? Inclusive nem é tão raro que aconteça o veto presidencial. Só que se o presidente vetar, não acabou o jogo não. Por quê? Vamos lembrar, a gente está falando do poder legislativo, né? Um processo legislativo, ele está na mão do poder legislativo e quem dá a palavra final não é o presidente, é o próprio poder legislativo. Houve o veto? Volta para o Congresso Nacional. O Congresso Nacional pode manter o veto ou derrubar o veto. Se o Congresso Nacional derrubar o veto, ou seja, se o Congresso Nacional olhar para as razões do presidente e disser, olha, presidente,
Eu entendo as suas motivações, mas eu acho que não tem nada a ver. Eu acho que o projeto é constitucional, sim. Ele atende ao interesse público, sim. Eu vou derrubar o seu veto. E aí, se houver esse veto derrubado, aí o projeto vai virar lei. Um detalhe: para eu aprovar o projeto, eu preciso que cada uma das casas analise separadamente. O Congresso Nacional tem 2 casas, Câmara de Deputados, Senado Federal. Aqui, quando o processo volta, né, quando o projeto de lei volta por motivos de veto, eu não preciso de uma votação separada, eu preciso de uma votação em sessão conjunta. E aí, a maioria absoluta dos parlamentares, tanto da Câmara como do Senado, votam e podem manter o veto ou derrubar o veto. Se o veto for derrubado, vai haver a promulgação. Né? O presidente é novamente chamado a promulgar a lei. Se ele não fizer, o próprio Senado pode, o próprio Congresso pode votar, promulgar a lei e o processo terá virado uma lei. Então, eu posso terminar o processo legislativo com o presidente, né? Quando ele recebe o projeto de lei, ele pode sancionar e já termina. Ou se ele vetar, eu ainda tenho mais uma etapa, que é essa etapa da análise do veto. É bem interessante, né? O processo legislativo, e a gente vê que também há um interesse jornalístico bem acentuado em cima dessas pautas. E, por fim, né, aqui uma breve discussão sobre a medida provisória, que também está igualzinha lá com a lei, ela tem força de lei, inclusive ela precisa ser convertida em lei para manter sua eficácia. Então, a medida provisória ela vai funcionar da seguinte maneira: o presidente ele não precisa pedir autorização para criar a medida provisória, ele simplesmente cria, e aí, criada essa medida provisória, ela já passa a ter validade, mas o Congresso Nacional precisa analisar para ver se aquela medida é bacana e se ela vai ser convertida em lei ou não. Então, qual o prazo que o Congresso Nacional tem para fazer isso? 60 dias, prorrogáveis por mais 60. Então, no máximo, aí 120 dias para que o Congresso analise, vote e diga se aquela medida provisória é bacana e vai ser convertida em lei. Se o Congresso Nacional não votar em 45 dias, a Constituição ela coloca, né, um rito de urgência para que haja logo essa análise. Mas é comum até que o Congresso nem chegue a analisar esses processos, essas medidas provisórias. Tem medidas que perdem eficácia simplesmente porque o Congresso nem votou, né? Nem disse que sim, nem disse que não. Se não houver aprovação, a gente não mantém a medida provisória e aí ela perde eficácia desde a sua edição, certo? Então, o presidente ele pode criar leis? Pode. Se ele quer criar com mais segurança, ele pede autorização antes e cria uma lei delegada. Se ele quiser criar, motivando aí por uma questão de urgência e relevância, ele cria uma medida provisória e essa medida provisória tem que ser convertida em lei, certo? Essas são as os principais tipos normativos que existem na nossa Constituição, né, que são previstos na nossa Constituição, e são esses, né, os principais assuntos que você precisa saber para dominar agora o entendimento, pelo menos básico, sobre esse poder tão interessante que é o poder legislativo, que exerce aí essa representação dos anseios da população. Por isso que a gente vota nos parlamentares, porque você vê que eles têm aí uma competência muito importante de criar as leis, de aprovar as emendas, de aprovar as medidas provisórias. Então, é importante que esse poder represente os anseios de nós, população. Nós elegemos os deputados, os senadores, no âmbito dos estados, os deputados estaduais, no âmbito dos municípios, os vereadores, para falar por nós. É uma competência muito importante e você precisa verificar se o seu parlamentar propõe, né, medidas, né, projetos de lei complementar legais, bacanas, que você concorda, ou se ele não propõe coisas que você concorda, ou até ainda se ele não propõe nada, se ele está lá, mas não está fazendo muita coisa para ser compatível aí com a remuneração que ele recebe. Beleza, gente? Vamos seguir agora para um outro poder, que também é bem importante. Siga aqui no curso, siga aprendendo sobre a Constituição, sobre o direito e sobre a cidadania brasileira.